Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, dependendo do horário que vocês vão estar vendo essas informações. Hoje eu vou estar passando aqui alguns overviews dos bots que a gente vem utilizando, né? E inclusive passando para vocês também a questão das novidades, né, que a gente tem aí no página, tanto Instagram quanto a nossa homepage, tá? Mais para frente que eu vou estar mostrando. Então aqui a gente tem o bot Solana, tá? Esse daqui está no MACD. A gente tem outras opções aqui de utilização, né? Tanto o MACD quanto a RSI. Então vem seguindo estável, né? Já faz algum tempinho que a gente não tem umas movimentações muito fortes, mas seria algumas das opções. O Ethereum vem se comportando bem também. As últimas operações, a princípio, vem dado certo, apesar da gente ter vindo em um período de loss, né, stop loss, mas ainda assim o bot vem se mostrando rentável no longo prazo. Tá aqui, né? Também a gente tem a opção, né, de estar trabalhando no MACD ou no RSI, com os robôs fazendo essa interação nesses indicadores. Um outro que eu queria estar mostrando para vocês, que eu também acabo postando, né, tanto no Instagram, no TikTok, onde a gente tem, né, alguns reviews, né, dos bots. Então aqui a gente tem do Python, né? A moeda Python aqui, ela está usando hoje uma estratégia num bot que utiliza a princípio os indicadores, né, ADX, mais DI, menos DI, bem tranquila essas operações, bem seguidora de tendência, né? Então vocês podem perceber que essa última operação aqui ficou bem interessante, né? Apesar que a gente sempre fala, né, o que demanda, né, que difere entre ganhador e perdedor está na questão da ganância e do ser humano. Então aqui a última operação deu 20%. Tá? Claro que se a gente deixasse, né, o bot rodando, a princípio estaria com um valor aqui até um pouco maior aí nessa última operação. Mas ele tende a oscilar aqui, né, entre entradas e saídas. A partir do momento que ele identifica uma sequência, né, a favor da última abertura da posição, né, que foi aberta, nesse caso aqui o short, ele mantém a posição. Claro que se houvesse alguma reversão ele ia estar saindo, né? E aqui a gente tem algumas outras operações. Nesse caso aqui em específico eu também estou com o robozinho aqui rodando, ó, no ADX, uma estratégia simples, bem funcional, né? E que ela está disponível, né, nos indicadores aqui do TradingView. TradingView a gente tem uma página, né, que é CabTrader. Nessa página aqui a gente disponibiliza algumas estratégias para poder usar free e outras, né, que você tem aí uma assinatura, seja ela mensal, trimestral ou semestral. Né? Tem mais algumas informações aqui, a página ainda está em desenvolvimento, mas é bem interessante. Dentro dessas opções, né, que eu estava comentando ali, aquela estratégia ADX, a gente tem ela disponível no TradingView. No TradingView também tem aqui, né, CabTrader, e aqui a gente tem a opção do ADX, ó, que seria essa daqui. Então a gente pode estar abrindo ela, né? Nesse caso aqui eu tive que fazer uma alteração aqui no TradingView para estar postando ela com um time frame de 15 minutos. E aqui é só você clicar usar no gráfico que ela automaticamente vai lá para o gráfico. Né? Você tem diversas opções de configuração, né? Então vai depender de qual time frame que você vai querer estar operando, né? Qual ativo você vai querer estar operando. E claro que ali tem algumas opções de você estar utilizando essa configuração. No caso do TradingView, deixa bem aberto.
né? Nesse caso em específico aqui, a utilização realmente é free. O código não é postado, né? O script, mas você tem acesso total ali à questão de configuração. Então, a gente tem algumas opções, né, de estratégias aqui para estar sendo utilizado. Algumas, conforme eu comentei, elas são passíveis de convite, né? E nessa questão do convite a gente tem o pagamento, né? Seja ele mensal, trimestral ou semestral. Aí depende muito do objetivo, né, de cada um, se você já quer começar ou já quer trabalhar, né, pensando numa estratégia que dê já um retorno um pouco mais significativo. Essas estratégias, elas já são utilizadas já há algum tempinho, né? Umas mais, outras menos, né? Mas a gente disponibiliza ela para poder estar utilizando. Se tiver interesse, né, dentre as opções que a gente tem ali no TradingView, bem simples mesmo, clicando aqui no link de pagamento, você cai direto aqui na página do pagamento, né? Então você tem assim a opção bem simples mesmo de estar fazendo a assinatura, né, das estratégias, tá? Então voltando aqui, né, a gente estava vendo a questão do ADX. Pode perceber, né, que eu estou no time frame de 1 hora. Eu já tenho aqui algumas listas, né, de moedas que a gente vem observando, né, com o tempo. Então você pode reparar que em algumas delas eu vou ter um ganho no longo prazo aqui bem interessante, né? Claro que não é todas as criptos que vão estar dando um retorno positivo, mas pelo menos algumas delas aqui, né, que a gente tem acompanhado aí no dia a dia, ela vem dando um retorno positivo. Óbvio que eu não opero todas, né, só algumas, e realmente dependendo muito da estratégia, né, de alguns ajustes que pode ser feito, a gente tem alguma condição melhor ou pior de operação, né? Então depende muito realmente da cripto que você queira estar trabalhando. Então pode perceber que no longo prazo, né, elas se tornam bem interessantes. Nesse robô que é DX, conforme comentei, ele está por enquanto ele está livre, né? Ele está frio, não está sendo feito nenhuma cobrança, justamente para o pessoal poder estar usando aí, vendo se faz sentido ou não estar operando para o robô, né? Muita gente fala que não vale a pena, outros falam que vale a pena. Depende muito da estratégia, né? Quando o pessoal comenta que quer operar a curto prazo, né? Do day trade, seja no time frame de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Então depende muito da ideia, né? Da pessoa que vai estar operando. Principalmente para quem não gosta de ficar na frente, né, do computador, porque o sofrimento depois de uma entrada é grande, né? Seja a operação indo a favor ou contra, né, a abertura da operação. Normalmente, né, para quem já opera em algum tempinho, você tende a ter um lucro curto, né, ou seja, a operação vai a favor da tendência, a pessoa já quer sair da operação, e quando ele vai contra, né, a operação, acaba que, se for a operação manual mesmo, você acaba ficando ali um bom tempo até sair da operação, né? Às vezes não respeita stop e aí acaba se complicando, né? Então, o bom, né, de você estar operando com o auxílio dos robôs seria mais nessa questão, né, de você poder estar configurando ele, né, conforme a tua necessidade ou conforme a tua expectativa. E claro, sempre levando em consideração o histórico deles, lembrando que o lucro passado não é garantia de lucro futuro, mas já tem ali uma boa margem, né, para você poder estar trabalhando nas operações dos bots. Vamos pegar aqui, né, um exemplo. Nesse caso aqui, ó, tem a Pi, tem a Solana versus BTC, TRB, TRX, TRX. Só para ver um exemplo aqui entre ajustes e configurações turbo. Depende muito do book, né, das criptos também.
porque pode oscilar bastante mesmo. Tem aqui a XRP, ou seja, depende muito da moeda que você vai estar operando, né? Então tem algumas opções de ajuste. Nesse caso aqui, podem perceber que a gente está trabalhando com stop bem curtinho, né? Ou seja, às vezes a operação ela abre, que nem nesse caso aqui, né? Ela abre, mas ela vem abaixo do, do valor de abertura e acaba estopando, né? Mas depois ela vai aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, 0,5, 0,51. Vamos ver aqui quanto ficou a penúltima operação, ó, 0,57. Ou seja, mas se eu tivesse numa configuração um pouquinho diferente, vamos verificar o que, que é esse pouquinho diferente aqui. Só para vocês entenderem a liberdade que a gente tem de configuração. Ó, eu estou com 0,5 de stop loss, né? Se a gente tivesse em 1%, ele já teria buscado aqui uma lucratividade maior. E como é que ficou aqui a questão do ganho? Drawdown realmente ainda está alto aqui, né? Para essa moeda. Mas seria mais uma questão aqui de mostrar como é que está a configuração. Ó. 252, 258. Ó. Você pode perceber que mesmo tendo uma opção de colocar um stop loss maior, o lucro não é maior obrigatoriamente. Né? A gente pode alterar também a questão dos takes. Né? Vamos poder visualizar aqui. Ó. A maioria dos takes a gente consegue pegar ele na sua totalidade. Pode ver que em alguns momentos não é tão vantajoso, mas no longo prazo ele acaba sendo. Vamos verificar aqui essa condição de ajuste para a gente ver até que ponto a gente pode trabalhar com esse boot. Então vamos ver, a gente está em 12 aqui, vamos ver 13, ó, 278, 226, 241 e depois acaba que a gente, ó, 265, 270, você pode ver que o drawdown ele vai diminuindo um pouquinho, ó, 303, 19, 362, interessante. Ó, 303, 282. Ah, então a opção aqui ficou legal em 18%. Ó, 18% deu. Tá dando uma lucratividade boa com stop loss de 1%. Se eu abaixar um pouco esse stop loss, vamos ver para quanto que vai ali. Ó, 412. Também fica interessante. Mas isso daqui dá uma dor no coração quando a gente vê. Então a gente acaba às vezes assumindo o loss um pouquinho maior. E a gente pode deixar claro que eu comentei, são várias opções que a gente tem de configuração. Nesse caso aqui fica em aberto, né, as operações, para você realmente verificar até que ponto vale a pena estar operando. Então a gente tem aí no caso dos backtests, né, essas opções de estar verificando os gráficos e também está entendendo, né, vendo se a operação no total, a partir do momento que a gente faz a compra, se a gente deixasse a operação sem estar utilizando pelo bot e estando utilizando pelo bot. Você pode ver que tenha o máximo que a gente consegue que é 427 e se fosse deixado sem nenhuma intervenção no bot ficaria até um pouco maior. Nesse caso aqui então não seria tanta vantagem. Mas pode ser que a gente consiga alguma aqui que tenha uma vantagem um pouco maior. Vamos ver se a gente pega alguma aqui com vantagem. Sendo aqui, ó, vamos considerar Uni, vamos pegar aqui, ó, Turbo. Pode ver que tem uma boa vantagem. Então a gente chega a estar com um pico aqui de 2.700%. Nesse caso aqui é interessante, né? Drawdown baixinho. Os trades você podem perceber que ó, tem alguns trades que ele não pega na totalidade. Vamos ver qual que é esse daqui, ó. Ó, é esse cara aqui. Ou seja, você pode ver que ele baixou, né? E foi realmente estopado. Ele não pegou a operação. Pode acontecer? Pode. É normal? Não, né? Porque você pode perceber que aqui foi um caso, né? A gente tem outros também,
mas na maioria ele vem conseguindo pegar. Como é que a gente resolve isso? Nessa análise aqui, né? A gente pode abaixar um pouquinho o, o take e ver como é que ele se comporta, né? Ó, 17%, ó, aqui ele já pegou. E no total ficou 2.711, vamos ver. Ó, 2.705, ó, podem perceber, né? Aqui, 2.711. Então ele se torna interessante. Pessoal, esse vídeo eu vou subir ele no Instagram, tá? Porque senão vai ficar. Na verdade, ele já tá grande, né? Mas é pra gente verificar como é que é as opções. Você pode perceber, né? Que ó, ele vai ficando cada vez mais interessante, ó. 2.783, 2.664, 13, 15, ó, 1.800. Você vai ganhando um pouco mais de, de ganho proporcional, mas no total, né, quando a gente quer pegar uma tendência, acaba que ele não vai ficar tão bom, né? Então vocês podem perceber, ó, 3, opa, aqui ó, com 19 dá 3.200%. Então depende muito, né, de como você quer utilizar, né, essa estratégia. Quanto maior o take, óbvio, né, que ele pega um movimento maior, mas pode ter aquelas opções lá de não pegar, né? Então, como eu falei, depende muito de como, né, vocês querem estar operando. Então você vê que para alguns ele se torna um pouco mais interessante. Ó, a TRU ele se torna bem interessante. Aqui eu estou voltando, né? Eu baixei, agora eu estou voltando. E olhando mais o gráfico, né? Por quê? Porque a gente se baseia realmente pelos backtests, né? E é claro que o lucro passado não garante lucro futuro, mas você tem mais ou menos aqui uma dinâmica de como a criptomoeda opera. Eu gostei dessa nova versão aqui do TradingView, porque ele dá as características, né, das operações, tanto em long quanto em short. Sempre o simulado a gente faz, né, consideração, levando aqui uma carteira inicial de US$ 100, né? Claro, quem opera com mais tem um retorno maior, mas também lembrando que é importante não deixar os recursos somente em uma cripto, sabendo que a gente tem as oscilações do mercado, né, principalmente agora nos últimos tempos, vem com uma volatilidade bem grande. Então é importante a gente estar diversificando, né, as opções aí em relação a quais criptos operar. Então vocês percebam que tem, ó, algumas, né, acabam vindo num, uma pegada um pouco mais negativa, né, mas ela acaba que compensa no longo prazo. Algumas criptos aqui que são um pouco mais comercializadas dentro das exchanges, algumas não, né? Então depende muito de qual exchange também que você vai estar trabalhando. Como eu comentei já anteriormente, ele depende muito também da questão do book, né? Como é a volatilidade, o spread, né, que você tem na sua corretora. Então isso daí também influencia bastante os ganhos. Ah, vai ser um espelho do que está aqui? Não, com certeza não, né? Vai depender muito de como é as operações da sua corretora. Então cheguei aqui no início, né? Todas as outras que eu tenho aqui é alguma ou outra cripto que também opera em algum outro bot, né? Mas hoje em específico eu queria estar mostrando esse aqui do ADX. Existem outras opções de bot que a gente também tem na plataforma, né? Cabe Trader aqui tem a plataforma e algumas das estratégias, né, que a gente utiliza. Estou fazendo alguns testes aqui, por exemplo, tem essa XRP que também vem dado um valor, né, em um acompanhamento até bem interessante. Pode ver com um drawdown baixo, uma taxa de acerto até não muito alta, mas também seguidora de tendência, né? O fator de ganho em 1.5.
também é interessante, né? Mas existem várias opções de configuração. Essa aqui eu também gosto de estar postando bastante, né, no Instagram e no TikTok. É realmente para mostrar, né, a importância do trailing stop gain. Então ele é um trailing stop gain dinâmico, né? A partir do momento que você abre um ganho aqui em relação à abertura, né, do preço, ele começa a trabalhar no trailing stop. E aqui nesse caso pegou, né, aqui na descida, né, e realmente veio descendo. Podem perceber que essa operação rendeu 9,37% e nessa outra agora que a gente está com 4,21%. Valores oscilam, né? Não dá para dizer que vai sempre ser assim. Cada, cada bot depende muito da dinâmica do mercado. Você pode ver que esse daqui é um outro também que a gente tem na plataforma, né, CapTrader, dentro do TradingView. Então existem, né, algumas estratégias que realmente, até pelo desempenho dela, né, a gente entende que seja importante estar cobrando até para justificar um pouquinho também esse trabalho, né, que a gente vem tendo ao longo do tempo. A maioria dos robôs não foram criados agora, né, já tem um tempinho, mas realmente a gente precisa de um tempo, né, até operando os próprios robôs para validar eles, né? Então e aí que a gente vem, né, de algum tempo para cá, você pode perceber, né, não é tão novinho o canal aqui do TradingView, mas os scripts em si eu comecei a postar ele mais agora. Então, na medida do possível, a gente vai colocando um pouco mais aí, né? Aqueles que realmente têm um desempenho, né, mais interessante, a gente vem colocando aqui. Alguns livres, outros não. Alguns free momentaneamente, né? Dependendo aí do desempenho. Amanhã depois a gente pode estar vendo a necessidade de estar cobrando uma taxa aí de utilização mensal. Ok, pessoal? Seria mais isso, né? Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de perguntar. E a gente vai no passar aí da, das operações, né? A gente vem comentando mais, seja no Instagram, no TikTok ou no próprio YouTube. No YouTube não é tão ativo, né? No YouTube depende muito de tempo, né? Mais Instagram e TikTok. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí e obrigado aí mais uma vez. Valeu!